O senhor falou ontem de um acordo, de uma negociação para aprovação do PL da dosimetria que envolveria parlamentares governistas, que envolveria o ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor sabe sobre esse acordo? É uma questão notória aqui na casa e basta ter acompanhado como se deu ontem a sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Você não tinha presença da base governista, o líder do governo e o líder do partido não se encontravam na casa. A presença do líder do governo foi apenas para propor a colegas o acordo de procedimento que viabilizou o avanço da proposta, porque era muito claro que na Comissão de Constituição e Justiça você teria uma maioria de votos caso se fosse avaliar pelo colegiado se a emenda apresentada seria de redação ou de mérito. Todo mundo entendia que era de mérito, mas sendo de mérito teria que voltar para a Câmara dos Deputados, então aí não teria voto para aprovar. E a participação do ministro Alexandre, também notória aqui na casa, ele falou com vários senadores e senadoras, sugerindo inclusive redação. É isso que me chama a atenção, porque eu não tenho a vocação para o cinismo que talvez alguns tenham. Eu não consigo fazer um discurso de público dizendo ser contra esse ataque à democracia e nos bastidores está negociando texto de redução de pena. E dizendo isso com muita clareza, porque assim, eu sou um cara um pouco inconveniente por agradar muitas vezes os dois. Porque eu entendo que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado, não tenho nenhuma dúvida disso. Falo isso desde o começo. Mas entendo também que o julgamento foi extremamente abusivo, atropelado. E que você tem centenas de pessoas que foram condenadas com baixíssima prova de culpabilidade e condenadas apenas draconianas. A forma correta de resolver isso seria, no judiciário, os ministros terem a humildade de aplicar a lei corretamente. Mas o julgamento se deu num contexto de vingança, de ojeriza, de repúdio extremo ao que aconteceu. O que é humano, é compreensível, mas não combina com a magistratura. E aí chegamos nessa quadra totalmente desorientada do Brasil, onde o governo, e não foi o senador Wagner isoladamente, ele é um político profissional de muita credibilidade, não é um garoto. É um homem que tem uma vida pública longa e sempre muito séria no sentido de cumprir acordos, de fazer acordos. E ele agiu em nome do governo. Justamente para emprestar, eu acompanhei um pedacinho da fala de vocês enquanto aguardava aqui, para emprestar mais energia para essa narrativa do Congresso inimigo do povo, do Lula, o nosso novo guardião da democracia e da honestidade. E pode funcionar muito bem para fins eleitorais, mas convenhamos, não combina com a realidade. A realidade não é essa. Nós temos problemas nos três lados da Praça dos Três Poderes. Problemas muito parecidos. E que a sociedade precisa conhecer para quem possa, em algum dia, tratar desses problemas. Senador, boa tarde, como vai? Senador, eu queria entender um pouco melhor, na sua visão, o que cada ator desses ganhou com isso, neste momento, né? Então, o que estava em jogo, o que eles podiam perder e o que eles ganharam? O governo ganha o quê? Se é que ganha alguma coisa, a teu ver? E o que estava... O que podia ter perdido se essa negociação se estendesse, se essa discussão do PL se estendesse mais? A mesma coisa, o ministro Alexandre de Moraes. No teu entendimento, o senhor apontou como a falta de humildade de resolver isso dentro da própria definição das penas ali. Mas agora, ele não ficou parecendo que o Congresso atropelou ou não? Como é que ele sai desse episódio? A gente teria aí o primeiro caso na história da humanidade do atropelamento consentido. É um caso raro, né, me parece, o atropelamento consentido. Veja, algumas coisas só o tempo vai mostrar exatamente o que estava em jogo. Mas o que a gente já tem de conhecimento? Primeiro, na esfera das narrativas. A oposição emplaca a narrativa de que está libertando e dando mais um passo em direção à anistia. Isso tem um apelo muito grande, e é um apelo que está ali, metade da população, um pouco menos, um pouco mais. E o governo preserva uma narrativa de defesa da democracia, acima de tudo, que também
concentra lá 50%, um pouco menos, um pouco mais dos votos. Aí a gente está falando de política. Com relação à participação do ministro Alexandre, de outros ministros, eu acho que a gente pode fazer também aí uma divisão, né? Talvez alguém tenha uma alma bem intencionada que quer distensionar o ambiente brasileiro, que quer criar um novo momento no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, você tem hoje em andamento no Brasil uma sequência de investigações graves que envolvem altas autoridades dos três poderes. Dos três poderes. E a gente já viu esse filme no Brasil algumas vezes. Quando você chega num patamar de investigação onde altas autoridades dos três poderes são tocadas, a tendência é de um grande acordo de acobertamento. Não posso afirmar que é isso que está acontecendo agora, não sou irresponsável, mas é uma possibilidade que tem que ser observada pela sociedade com muita atenção. Porque não dá para naturalizar essas coisas, não dá para tratar as coisas dessa forma. Então, acho que um pouco mais de tempo, né, os fatos costumam ser uma coisa muito teimosa, né? Eles insistem em acontecer e serem divulgados. Vocês fazem o trabalho profissional e a população acaba em algum momento tomando conhecimento. Senador, eu queria entender um pouco melhor o voto do senhor ontem a respeito desse projeto, porque, e aí o senhor me corrija se eu estiver equivocada, mas o senhor chegou a dar um parecer contrário na CCJ, ontem votou favoravelmente ao projeto e acabou de dizer que entende que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, mas que também houve um assodamento no julgamento desses casos. Então, por que votar sim para um projeto que não vai separar, por exemplo, os casos de quem estava no 8 de janeiro dos casos de quem planejou e ordenou essas ações e vai fazer com que, por exemplo, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro caia para uma compatível a um crime de lesão corporal grave, por exemplo, né, e não a um golpe de Estado? Queria entender o raciocínio e a votação do senhor. Bom, primeiro a gente tem que tratar com os fatos e não com narrativas dos fatos. A pena atual, vamos pegar o caso do Bolsonaro, né? Porque a gente tem, sei lá, 1.000 pessoas condenadas, mas pouquíssima gente está preocupada com as pessoas, né? A gente tem preocupação com a política. Bolsonaro está condenado a 27 anos e meio, mais ou menos. Com a mudança legislativa feita, essa pena cai para uns 20 anos e pouquinho. Ela não cai para 2 anos e 4 meses, ela cai para 20 anos e pouquinho. Mas aí se aplica a regras de progressão de regime. Né? Tem a lei de execuções penais, aplica a regra. Essa regra vale para todo mundo. Pela regra atual, ele poderia progredir em alguma coisa como 6 anos e meio, um pouco mais, um pouco menos. Com a mudança aprovada ontem, ele passa a progredir em 4 anos e meio, um pouco mais, um pouco menos. O relator, na Câmara dos Deputados, para tentar dourar mais a pílula e agradar mais a base bolsonarista, ele fez uma conta de detração de pena, que é o quê? Se ele trabalhar, se ele estudar, se ele fizer resumo de livros, e cá entre nós, eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nenhuma dessas coisas. Se ele fizer, como qualquer brasileiro condenado, ele tem direito à redução de pena. Então, essa é a realidade. A lei aprovada ontem, ela sai de 27 para 20. E no caso dos pequenos, que foram condenados a 17, 14 anos, a depender do caso, vai cair para uns 10. Se alguém me disser que 20 anos de cadeia é pouco, eu não sei se a gente está falando com garantismo, com punitivismo. É isso. E no meu caso específico, essa compreensão do abuso do Supremo no julgamento, veja, porque você pode ter um fato que está sendo julgado, o fato aconteceu, mas o julgamento deve seguir um processo. Se a gente der uns 2 passos atrás, a gente vai lembrar de um caso importante que foi julgado em 3 instâncias e que depois foi anulado porque o processo não seguiu o regime legal. É do Lula. E é assim que tem que ser, porque processo é uma coisa muito séria. Tem que seguir toda. Essas pessoas não tiveram direito a duplo grau de jurisdição, elas foram julgadas apenas pela turma, o que encurta o processo e reduz a chance de corrigir erros. Os juízes optaram em vários momentos por teses que são as mais punitivistas possíveis e que não são compatíveis com o histórico desses mesmos juízes em outros julgamentos. Então, na minha visão, sim, temos excessos. Mas excessos que fariam com que a pena do Bolsonaro fosse, sei lá, 20, 22, alguma coisa perto disso, mas a do pequeno fosse 8, 9,
em alguns casos, fosse até absolvição. Porque para condenar uma pessoa, você tem que ter prova da conduta individual dela. Eu não posso simplesmente tratar todo mundo como iguais, como uma manada. Então, essa é a razão do voto. Meu voto seguiu a coerência das falas do ano inteiro, do projeto que já tinha sido apresentado e que fazia uma mudança também na forma de aplicação das penas, mas não entrava na seara da execução. Como eu disse, eu acho que mexer na forma de execução penal é um erro, porque ao mesmo tempo eu estou endurecendo para outros crimes e estou afrouxando para esse, que é um crime que também é gravíssimo. Mas considerando os dois pesos, me parece o menor. Mas isso não é incorrer no mesmo erro que o senhor está apontando do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de tratar as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, sem conseguir individualizar as penas, da mesma forma como tratou os líderes dessa tentativa de golpe, as pessoas que realmente se beneficiariam dela, reduzindo as penas de todo mundo, não daria para separar? Daria para separar num novo projeto, numa emenda de redação, foi aquilo que a gente tentou, de emenda de mérito, foi o que a gente tentou fazer e que não foi aceito, porque o governo aderiu a um acordo para fazer uma emenda de redação. E aí, quando você tem emenda de redação, o tratamento ficou mais benéfico para o pequeno. Por que mais benéfico para o pequeno? Porque o pequeno tem uma redução de pena por se tratar de crime de multidão e tem a redução da execução. O grande, ele tem a redução da execução. Basicamente isso. Então, não foi um tratamento exatamente igual. Né? E segundo, quando você está numa análise de direito, especialmente direito penal, se existe dúvida, a dúvida vai caminhar sempre o benefício para o réu. Eu não posso punir mais ainda aqueles pequenos, porque eu não quero garantir um benefício um pouco maior para os líderes. Eu não concordo com o benefício maior para os líderes, mas eu tenho que fazer aquilo que eu acho justo. E eu acho justo que aquelas pessoas que tiveram participação apenas material tenham um tratamento penal mais leve. Senador, se o senhor tiver tempo para mais uma pergunta, eu imagino que a Maria deva ter uma. Sim, olá, boa tarde, senador. É um prazer falar contigo hoje. Minha pergunta é mais em relação às eleições 2026. Me parece aí que a gente tem uma grande guerra e disputa de narrativas, onde também vivemos uma tensão extremamente crescente entre os três poderes. Como eu falei na minha fala inicial, a questão da narrativa do inimigo do povo, Congresso inimigo do povo, tudo isso com um grande apelo aí eleitoral de uma população que não vê nenhum dos lados pensar num plano de Brasil. Então, estamos diante desses dois cenários assim trágicos. Um é o corporativismo imperando entre os poderes, aí não importa se é judiciário, ou executivo ou legislativo, e dois, os dois lados da narrativa política, direita e esquerda, pensando apenas nas reeleições e nos seus próprios projetos de poder. Como a gente pode reverter esse cenário em 2026? $1 milhão para essa pergunta ser respondida. Perdi $1 milhão, porque não tem uma resposta fácil, né? As lideranças que nós temos hoje de alcance nacional, todas elas optaram pela batalha de narrativas. E na batalha de narrativas vai ganhar aquele que tiver a menor reação. É uma escolha consciente, né? Você tem hoje ciência e pesquisa suficiente para ouvir o que o cidadão brasileiro pensa. E o cidadão brasileiro não está preocupado com essa coisa da disputa Bolsonaro, Lula, especificamente. Ele está preocupado com violência, ele está preocupado com o aumento da corrupção, com seus problemas da vida, em geral. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo, com essa neutralização mútua, congelar o Estado. Eu congelo o Brasil. Eu deixo todo mundo paralisado, eu não permito que novas lideranças surjam. A gente fica confrontando o tempo inteiro e saturando a comunicação com o nosso confronto. Isso vai arrastar até a eleição o quadro que nós temos hoje, que é um quadro onde o Lula aparece como favorito, porque a rejeição dele é mais baixa do que a dos adversários que surgem, pelo menos do que os Bolsonaro, e ninguém tem nenhum tempo dedicado a desenhar um projeto de país. Eu acredito que a política tem uma dinâmica muito peculiar, então outros fatos podem surgir muito brevemente que alterem essa equação. Mas, mantida a equação de hoje, a gente só vai ter uma mudança de verdade no Brasil em 2030, quando, por literalmente decurso de tempo, essas lideranças vão sair da arena e outras lideranças, que podem ser piores, podem ser melhores, mas são outras lideranças,
vão surgir com novas práticas. Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida e de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.